Olá, sejam bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical. Para um melhor aproveitamento deste estudo, nós encorajamos você a ter uma Bíblia em mãos, assim como papel e caneta para anotações. Agora junte-se a nós com o pastor Alexander Maia, ensinando a Palavra de Deus. Olá pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam com você. Bem-vindos à nossa Escola Bíblica. Nosso foco de estudos neste trimestre é o livro do Apocalipse de João, um livro deixado de lado pela maioria dos cristãos que, desconhecendo o significado dos símbolos usados pelo autor para comunicar a revelação que recebeu de Deus, perdem a oportunidade de receber apoio e encorajamento, principalmente diante das adversidades da vida. Em especial nesses momentos, quando achamos que o mundo está conspirando contra nós, palavras de conforto que fortalecem a nossa fé e nos levam a uma maior consagração e santificação, e a certeza de que caminhamos rumo à vitória sob o comando do Cordeiro, o Filho de Deus, fazem toda a diferença. A verdade é que muitos escritores, pregadores e professores de teologia têm perdido um tempo precioso nas tentativas de identificar eventos como o cumprimento das profecias do Apocalipse e de identificar certos personagens da história como sendo a besta, deixando de lado a verdadeira mensagem do livro. Não esqueçam que o livro foi escrito por um propósito: encorajar os cristãos do primeiro século a permanecerem firmes em suas convicções, certos da vitória de Jesus Cristo contra todas as forças do mal e da vitória do seu povo, a despeito das terríveis perseguições que sofriam. O estudo que propomos deixa de lado as conjecturas que levam a verdadeiros labirintos de interpretação, muitas vezes favorecendo certas correntes religiosas, algumas até afastadas da verdade e marcadas pelo fanatismo, para indicar uma postura que mais se harmonize com os ensinos de Jesus e dos apóstolos, levando os leitores a uma clara compreensão de todos os segmentos dessa obra impactante. Em nosso último encontro, conhecemos as visões de encorajamento que certamente fizeram saltar de alegria os corações atribulados dos servos de Jesus que sofriam diante das perseguições impostas pelo Império Romano. As mesmas visões que têm encorajado o povo de Deus ao longo dos séculos e que continuarão a nos encorajar até a volta do Senhor Jesus. Aprendemos que o céu é invisível para os servos que estão na terra, porém está bem próximo. Cristo guarda um só tempo todos os que já partiram para onde ele está e todos os que permanecemos aqui na terra, mas um dia estaremos todos juntos. Nós, os que fomos transformados em novas criaturas pelo sangue do Cordeiro de Deus e que por isso temos a sua marca de propriedade. Sempre houve perseguição ao Evangelho e aos seus seguidores. Ao longo da história, homens amantes de si mesmos tentaram ocupar sem sucesso o lugar pertencente a Deus e a Jesus. Mas o Evangelho não deixou de ser anunciado, levando salvação àqueles que creem pela fé e arrependem-se dos seus erros. Vimos ainda que a justiça de Deus não falhará. A sua ira será derramada sobre a terra como a foice de um lavrador, quando o mal será derrotado e o bem exaltado. Por isso, não devemos invejar os ímpios, que aparentemente levam a melhor em alguns aspectos da vida. Nós conhecemos o final da história e sabemos o que o futuro reserva aos servos de Deus, bem como aqueles que fizeram a opção de virar-lhe as costas. Hoje, iremos conhecer um pouco mais sobre as visões que tratam da consumação da ira de Deus sobre os seus inimigos, simbolizada em 7 taças, derramadas sobre a terra por 7 anjos, cujo propósito é revelar aos cristãos do primeiro século da igreja a ira de Deus contra Roma, que se tornou um símbolo de qualquer cidade ou império do mal que em qualquer tempo e lugar se levante contra Deus, na tentativa de impedir o desenrolar da ação do seu plano de redenção no mundo. Vamos lá? Abra sua Bíblia. Apocalipse, capítulo 15, verso 1. Vi no céu outro sinal, grande e maravilhoso, 7 anjos com as 7 últimas pragas, pois com elas se completa a ira de Deus. Vi algo semelhante a um mar de vidro misturado com fogo, e em pé, junto ao mar, os que tinham vencido a besta, a sua imagem e o número do seu nome.
Eles seguravam harpas que lhes haviam sido dadas por Deus e cantavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro. Grandes e maravilhosas são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das Nações. Quem não te temerá, ó Senhor? Quem não glorificará o teu nome? Pois tu somente és santo. Todas as nações virão à tua presença e te adorarão, pois os teus atos de justiça se tornaram manifestos. Antes do derramamento das 7 taças, simbolizando a ira final de Deus sobre a terra, João viu um quadro preparatório de louvor e ações de graças, retratando a exultação dos remidos que empunhavam harpas e cantavam o cântico de Moisés e do Cordeiro. Eram os crentes vitoriosos que tinham preferido morrer a se render à adoração ao imperador. Eles cantavam a canção que Moisés usou para exaltar Deus depois da libertação do povo de Israel nas praias do Mar Vermelho, que você pode conferir depois em Êxodo capítulos 14 e 15, marcando assim o fim da escravidão no Egito. O nome de Moisés é associado ao de Jesus Cristo, porque a obra de libertação do povo de Israel do cativeiro do Egito e a libertação eterna de todo aquele que crê no Filho de Deus são realizadas pelo próprio Senhor Jesus. Ele estava lá. Assim como Deus providenciou o livramento no passado, não falharia em libertar os seus servos dos atuais opressores. O Êxodo representa a grande libertação do povo de Deus, caminhando para um novo reino, uma nova sociedade, longe da idolatria e opressão do reino de Faraó, onde Deus habitaria e reinaria. Trata-se de um cântico que é tanto de Moisés como do Cordeiro, indicando que os crentes que formam a igreja no Velho Testamento e no Novo Testamento são um só povo, libertos por Jesus. Aquilo que João descreve como um mar de vidro misturado com fogo já foi visto no capítulo 4, como símbolo da transcendência de Deus, tão excelente e superior que nenhum homem pode dele se aproximar. Ao ser visto aqui novamente, mostra que Deus continua o mesmo. Ainda é transcendente, muito além do que a mente humana é capaz de compreender. Mas o mar já não se constitui um impedimento para aqueles que são de Deus, que já morreram e que agora dele se aproximaram, pois estão em pé sobre o mar em sua gloriosa presença. Mais adiante, no capítulo 21, esse mar desaparecerá quando Deus consumar todas as coisas. Os cristãos fiéis e perseguidos precisavam estar preparados para o que vai acontecer na terra e como isso será visto lá do céu. Então Deus concede a eles esta visão, tanto para mostrar o estado daqueles que já foram vítimas da perseguição, como para mostrar o estado deles, que ainda estavam vivos, caso a perseguição os leve à morte. João viu também o templo de Deus. Santuário e tabernáculo são símbolos da presença e habitação de Deus no meio do seu povo. Verso 5. Depois disso olhei e vi que se abriu nos céus o santuário, o tabernáculo da aliança. Saíram do santuário 7 anjos com as 7 pragas. Eles estavam vestidos de linho puro e resplandecente e tinham cinturões de ouro ao redor do peito. E um dos 4 seres viventes deu aos 7 anjos 7 taças de ouro cheias da ira de Deus, que vive para todo sempre. O santuário ficou cheio da fumaça da glória de Deus e do seu poder, e ninguém podia entrar no santuário enquanto não se completasse as 7 pragas dos 7 anjos. Percebam que esta não é uma descrição do templo de Salomão ou a qualquer um dos que lhe sucederam. Trata-se da tenda do testemunho, do tabernáculo do deserto, que se abre não para mostrar a arca do concerto, como nós vimos no capítulo 11, mas para deixar que 7 anjos saiam da sala de recepção e esvaziem taças da vingadora ira de Deus sobre a terra. Eles usam trajes semelhantes aos sacerdotes do antigo pacto e atuam como agentes de Deus ao derramar sobre a terra estas últimas 7 pragas. O fato de os 7 anjos terem saído do templo significa que os acontecimentos catastróficos que marcariam o derramamento da ira de Deus sobre a terra não seriam mera casualidade ou acidentes da história, mas sim determinados pelo próprio Deus.
Durante esse tempo, o tabernáculo encheu-se de fumaça, de maneira que ninguém podia entrar até que se consumassem as 7 pragas. Isso quer dizer que a ira de Deus se completou. Se antes, no capítulo 6, foi dito aos santos mártires que tivessem paciência, pois o tempo ainda não havia chegado para a vingança divina, agora é mostrado que não há mais tempo. Deus consumará sua vingança. Os 7 anjos que saíram do templo receberam ordens de uma voz muito forte, que lhes mandou derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. João descreve, uma por uma, as pragas que iam acontecendo ao derramamento de cada taça. Capítulo 16, verso 1. Então ouvi uma forte voz que vinha do santuário e dizia aos 7 anjos: vão derramar sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. O primeiro anjo foi e derramou a sua taça pela terra. Abriram-se feridas malignas e dolorosas naqueles que tinham a marca da besta e adoravam a sua imagem. O segundo anjo derramou a sua taça no mar, e este se transformou em sangue como de um morto, e morreu toda a criatura que vivia no mar. O terceiro anjo derramou a sua taça nos rios e nas fontes, e eles se transformaram em sangue. Então ouvi o anjo que tem autoridade sobre as águas dizer: tu és justo, tu, ó santo, que és, que eras, porque julgastes estas coisas. Pois eles derramaram o sangue dos teus santos e dos teus profetas, e tu lhes deste sangue para beber, como eles merecem. E ouvi o altar responder: sim, Senhor, Deus Todo-Poderoso, verdadeiros e justos são os teus juízos. O quarto anjo derramou a sua taça no sol, e foi dado poder ao sol para queimar os homens com fogo. Estes foram queimados pelo forte calor e amaldiçoaram o nome de Deus, que tem domínio sobre estas pragas. Contudo, recusaram arrepender-se e glorificá-lo. Há muitos pontos semelhantes entre estas pragas e as pragas anunciadas pelas trombetas que vimos anteriormente. Elas representam punições de Deus sobre a natureza e sobre os homens, em virtude da iniquidade sem arrependimento, cujo simbolismo, em parte, nos remete também às pragas do Egito. Mas Ray Summers afirma que há notáveis diferenças entre elas. Os juízos das trombetas eram convites ao arrependimento. Os juízes das taças são castigos. Já passou a oportunidade de arrependimento. Os juízos das trombetas eram parciais, atingindo apenas uma terça parte do seu objetivo. Os juízos das taças são finais, pois atingem o mundo inteiro. À medida que as taças vão se esvaziando, vai aumentando o juízo de Deus sobre os seus inimigos. Não é possível identificar os flagelos das 7 taças como correspondendo a eventos da história, embora muitas tentativas tenham sido feitas nesse sentido. As calamidades são descritas em linguagem simbólica e não exigem uma identificação literal, como por exemplo, a praga do mar se transformando em sangue e o abrasamento dos homens pelo sol. As pragas representam tormentos terríveis em virtude de fenômenos da natureza que ocorreriam pela intervenção de Deus. Quando olhamos para eventos como tsunamis, terremotos, erupções vulcânicas, entre tantos outras coisas estranhas que estão acontecendo nesses últimos dias, somos levados a pensar que se aproxima o dia final. Contudo, não podemos perder de vista o propósito para o qual este livro foi escrito: consolar e fortalecer a fé dos crentes que estavam sofrendo muito em meio à perseguição. Sendo assim, acontecimentos que viessem a ocorrer 2000 anos depois não teriam nenhum significado para os destinatários do livro. Por isso, entendemos que os acontecimentos catastróficos eram símbolos dos castigos que Deus infligiria aos seus inimigos naquela época. Ao passo que as 4 primeiras pragas foram dirigidas contra a natureza, mas produziram efeitos sobre os homens, as 2 pragas que vêm a seguir são derramadas particularmente sobre os homens. Verso 10. O quinto anjo derramou a sua taça sobre o trono da besta, cujo reino ficou em trevas. De tanta agonia, os homens mordiam a própria língua e blasfemavam contra o Deus do céu, por causa das suas dores e das suas feridas. Contudo, recusaram arrepender-se das obras que haviam praticado. O sexto anjo derramou a sua taça sobre o grande rio Eufrates,
e secaram-se as suas águas para que fosse preparado o caminho para os reis que vêm do Oriente. Então vi saírem da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes a rãs. São espíritos de demônios que realizam sinais milagrosos. Eles vão aos reis de todo o mundo a fim de reuni-los para a batalha do grande dia, do Deus Todo-Poderoso. Eis que venho como ladrão. Feliz aquele que permanece vigilante e conserva consigo as suas vestes, para que não ande nu e não seja vista a sua vergonha. Então os 3 espíritos os reuniram no lugar que, em hebraico, é chamado Armagedon. A 5ª taça trouxe escuridão, que não era mera falta de luz, e grandes dores e males sobrevieram sobre os habitantes do reino, a ponto de morderem suas línguas em terrível angústia. Mesmo assim, decidiram não abandonar o culto aos ídolos. Quando o 6º anjo derramou a sua taça, secou-se o rio Eufrates, abrindo o caminho para os reis inimigos de Roma, que viriam do Oriente, simbolizando forças a serviço de Deus, das quais ele lançaria mão para castigar Roma. O rio representava uma barreira natural para as tropas que se deslocassem contra o império. Sabendo das forças a serviço de Deus para derrotar a besta, que era um instrumento da maldade do próprio Satanás, ele prepara sua resistência. De sua própria boca sai um espírito repelente em forma de rã, o mesmo acontecendo com seus aliados, a besta que subiu da terra, o imperador, e a besta que subiu do mar, a concília romana. A incumbência desses 3 espíritos, um tipo de trindade satânica, era reunir todos os reis da terra, forças do mal, de tirania e opressão do mundo, para enfrentar quem vai atacar a besta e destruí-la. E para isso, eles operam sinais ou milagres para ganhar adeptos. Esses espíritos, segundo Summers, talvez simbolizem alguma forma de propaganda maligna, ensinando multidões a se tornarem combatentes contra Deus. É o que vemos hoje em dia nas superstições propagadas por grupos heréticos, no ensino de fábulas criadas pela mente humana substituindo a Bíblia, na prática de feitiçaria e nas religiões filosóficas, que têm conquistado cada vez mais adeptos, afastando as pessoas do verdadeiro caminho da salvação, que é Jesus Cristo, o Filho de Deus. Os tais aliados congregam seus exércitos num campo de batalha chamado Armagedon, prontos para a batalha decisiva que há de acontecer entre as forças do bem e as forças do mal. Armagedon significa montanha de Megido, um famoso vale ao norte de Israel, onde importantes guerras foram travadas. Lá, Gideão e os seus 300 derrotaram os midianitas, e Baraque e Débora foram vitoriosos sobre o exército do rei Jabim. Em Megido, Saul foi abatido pelos filisteus, e o rei Acasias morreu pelas setas de Jeú. E lá ainda o faraó Neco venceu o temente rei Josias. Isso tudo era muito vivo na memória do povo judeu. Assim, Megido simbolizava muito bem a angustiosa luta entre o bem e o mal, empenhados numa batalha de vida e morte. O que temos aqui é a descrição da batalha final em termos de uma luta entre o povo de Deus e os seus inimigos. A batalha que se há de travar não é literal, com armas e tudo mais. Não é isso que Jesus ensinou nos evangelhos. O caminho de Jesus nunca foi a espada. Sua espada é a espada do Espírito, a palavra de Deus. O Armagedon, então, não é um lugar que se encontra no mapa, mas um símbolo da batalha travada entre a retidão e o mal, entre as forças de Satanás e as de Deus. Batalha em que Satanás e os seus aliados serão derrotados definitivamente para serem lançados no inferno. Por isso, por fim, a 7ª taça é esvaziada. E se afirma que as forças do mal não conseguem derrotar a causa da justiça. Verso 17. O 7º anjo derramou a sua taça no ar, e do santuário saiu uma forte voz que vinha do trono, dizendo: está feito! Houve então relâmpagos, vozes, trovões e um forte terremoto. Nunca havia ocorrido um terremoto tão forte como esse desde que o homem existe sobre a terra. A grande cidade foi dividida em 3 partes, e as cidades das nações se desmoronaram. Deus lembrou-se da grande Babilônia, e lhe deu o cálice do vinho do furor da sua ira.
Todas as ilhas fugiram e as montanhas desapareceram. Caíram sobre os homens, vindas do céu, enormes pedras de granizo, de cerca de 35 quilos cada. Eles blasfemaram contra Deus por causa do granizo, pois a praga fora terrível. As calamidades que vimos até aqui se cumpriram nos dias de Roma, e o sanguinário império foi destroçado. Está feito! A destruição da cidade, como símbolo do domínio humano antagônico a Deus, é resultado de uma grande manifestação da presença divina nos moldes de sua manifestação a Moisés no Sinai. Trovões, relâmpagos, vozes e um terremoto. A mensagem para os crentes contemporâneos de João era que Roma, a grande inimiga de Cristo e perseguidora de seu povo, seria castigada com horrores e finalmente destruída. Para nós, no tempo presente, a mensagem é que qualquer poder humano ou diabólico que se levante contra o reino de Deus sofrerá a sua ira e será destruído. Esse último flagelo diz exatamente isso. Roma fendeu-se em 3 partes e as nações caíram. São figuras que significam catástrofe e devastação. Exatamente o que aconteceu com o Império Romano, com os devaneios de Napoleão Bonaparte, com a Alemanha nazista de Hitler e com o Império Comunista. Todos blasfemos e cruéis. E o que acontecerá com todo mundo quando Jesus consumar sua obra? Quando João viu o terremoto e as gigantescas pedras caindo do céu para esmagar Roma, um dos 7 anjos convidou João a subir a um outro ponto de observação, para presenciar de lá, em detalhes, o que ele acabara de ver na rápida destruição da cidade. O que ele viu abrange toda a última cena da batalha entre as forças do bem e as forças do mal. Mas isso é assunto para o nosso próximo encontro. O que aprendemos hoje é que o mundo não está entregue à direção e domínio de Satanás e os seus aliados humanos. O mundo seguirá o curso determinado por Deus. Toda vez que se levanta na terra um poder blasfemo, que diviniza algum homem e cria alguma forma de falsa religião para se opor a Deus, na tentativa de impedir seu plano de redenção, Deus derrama sobre ele as taças de sua ira e o destrói. É essa gloriosa certeza que traz paz aos nossos corações. Então é isso. Por hoje é só. Muito obrigado por sua companhia. Se você gostou dessa aula, não esqueça de fazer a sua inscrição no canal IBBN. Deixe também o seu like e compartilhe com familiares e amigos o conteúdo desse vídeo. A minha oração é que você continue a crescer na graça e no conhecimento da palavra de Deus. Que a sua semana seja abençoada e que o Senhor nos trate não segundo merecemos, mas de acordo com a sua bondade e misericórdia. Um grande abraço, pessoal. Até a próxima.